E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui. Seja bem-vindo para o nosso terceiro segmento da Fórmula 3x3. A gente está chegando perto do fim. Até agora a gente já viu o segmento 1, onde você aprendeu toda a base da Fórmula 3x3. No segmento 2, a gente viu sinais de entrada, que ao unir com o segmento 1, você já consegue ter uma boa performance nos seus trades logo na abertura do pregão. Agora, no segmento 3, é onde a gente vai afinar ainda mais as coisas e vai dar meio que uma recapitulada no que a gente viu anteriormente. Porque é necessário entender de uma forma completa para que a gente possa saber gerenciar. Então, o gerenciamento de trade utilizando a fórmula 3x3, que é o tópico desse terceiro segmento, a gente vai estar falando de dois tipos de gerenciamentos que são extremamente importantes que você escolha o melhor possível para você, de acordo também com o que o mercado vai estar apresentando lá na abertura do pregão, com base naquelas eliminações que a gente vai estar fazendo. Existem dois tipos de gerenciamento que podem ser utilizados com a fórmula 3x3. O gerenciamento definido, que é quando você tem o stop e o alvo definidos, ou o gerenciamento de stop gain, que é quando você tem apenas o stop definido, que você entra naquela operação sem definir o seu alvo, apenas o stop. E dentre as duas, a melhor é muitas das vezes vai ser melhor o stop gain, que é quando você tem apenas definido o seu stop na operação. Esse segmento final aqui vai te dar uma boa base para já poder implementar já no próximo pregão, se você já está se sentindo confortável com a fórmula para poder fazer isso daqui dar certo para você também. Então existem três métodos extremamente importantes que você precisa manter em mente sempre quando você for fazer stop gain. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que significa stop gain. Stop gain é quando você literalmente entra sem alvo. Você entra apenas com stop definido. E existem três formas de você movimentar o seu stop para poder ganhar dinheiro com stop gain. O primeiro método seria o stop abaixo ou acima do candle de força que vai aparecer após o seu sinal de entrada. O segundo método é quando você entra e coloca o seu stop abaixo ou acima do próximo pivô que vai aparecer após o seu ponto de entrada. E o método 3 é simplesmente o que a gente chama de trailing stop, que é quando o seu stop vai subindo de acordo com a movimentação do preço. Eu vou te mostrar cada um desses, porque o stop gain é realmente a melhor forma de gerar resultados na abertura do pregão, utilizando esse tipo de gerenciamento. Uma recapitulada antes da gente continuar. O stop gain é quando você entra sem alvo, apenas definindo seu stop. Então, digamos que o mercado estava subindo, no dia seguinte ele abre em gap de baixa. Digamos que ele mostra uma estrutura de alta e coloque um candle de força aqui para romper, fazendo então o 4 passos. A gente sabe que esse tipo de esqueleto é o que movimenta, é o que faz o movimento de alta acontecer, né? A gente viu no módulo, no segmento anterior. Sem isso daqui é impossível que o mercado suba. Quando ele acontece isso daqui, a gente tem grande chance de que ele vai subir. Então agora seria o seu ponto de entrada. Digamos que você entrou exatamente aqui, certo? Aonde que vai ser o seu stop? Pode ser abaixo do candle de força ou pode ser abaixo desse pivô. Mas a gente está falando aqui em stop gain. A gente não está falando em alvos definidos. No caso, eu só defini o meu stop. O meu alvo, ele pode ser qualquer um dos dois lugares. Ou ele pode voltar no pullback de gap, lembra? Ou ele pode fechar o gap lá em cima. Eu não sei qual dos dois vai ser. Então, por isso, eu vou sem alvo. Eu apenas defini o meu stop. Aí o mercado começa a andar, começa a descer, começa a subir, começa a descer, começa a subir. O que eu vou fazer então? Eu posso colocar o meu stop, utilizando esse método 1, que é o método do stop abaixo ou acima do próximo candle de força. Eu posso movimentar o meu stop para cima. Digamos que aqui nos próximos movimentos do mercado tem outros candles de força aparecendo. Eu posso pegar o meu stop que está aqui embaixo e eu posso movimentar ali para cima. Quando eu faço isso, eu tiro completamente o risco do meu trade. Digamos que apareceu um outro candle de força lá em cima. Eu pego o meu stop e movimento de novo para cima. Isso é stop gain. É você movimentar o seu stop
a partir do momento que um candle de força aparecer depois do seu ponto de entrada. Isso aqui foi o que originou o seu ponto de entrada, né? O mercado começou a subir, começou a mostrar outros candles de força. Você pega o seu stop que está aqui embaixo, e coloca ele abaixo dos próximos candles de força. Isso é uma forma de você utilizar o stop gain. Então a gente viu já o método 1, como usar o stop abaixo ou acima do candle de força para fazer o stop gain. O método 2, colocando o stop abaixo ou acima do próximo pivô. Vamos ver como é que funciona esse daqui. Lembrando, a gente está apenas vendo métodos para stop gain, que é a forma mais prática de você definir o seu gerenciamento de trade utilizando a fórmula 3x3. Digamos que você entrou na estrutura de alta no candle de força comprador, formando então 4 passos. Tá? Digamos que você entrou aqui. Aqui foi o seu ponto de entrada. O seu stop está onde? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo está seu stop. Se o mercado começa a subir, tá? Começou a subir, e ele coloca um outro fundo lá, e começa a subir de novo, você pode pegar o seu stop que está aqui embaixo e subir para o próximo fundo. O fundo é um outro nome de pivô, tá? O pivô significa fundo e topo, tá? Então, o que você vai fazer? Vai sempre movimentando, subindo o seu stop, colocando abaixo ou acima dos próximos pivôs. Subiu lá, depois o mercado faz um outro pivô lá em cima, você vai lá e pega o seu stop e vai movendo sempre abaixo ou acima dos próximos pivôs. É super, super, super prático e simples. Então até agora, dos 3 métodos para fazer stop gain, a gente já viu o método 1, colocando o stop abaixo ou acima do candle de força. O método 2, o stop acima ou abaixo do próximo pivô. E o método 3 é o que a gente chama de trailing stop. O método 3 é um pouquinho mais avançado. Eu vou te mostrar como é que ele funciona agora. A base então do trailing stop é muito simples. Digamos que o mercado está subindo e você entrou aqui no candle de força, tá? Lembrando, você viu 5 sinais de entrada antes. Aqui eu estou apenas utilizando o candle de força na estrutura de alta para dar uma simplificada. O trailing stop, o seu stop no caso, você entrou aqui, comprado, e o seu stop está aqui embaixo, né? O trailing stop, como é que ele funciona? Você define uma numeração. Digamos que a cada 50 pontos que o preço sobe, o seu stop sobe 10 pontos. Então, à medida que o preço for subindo, o seu stop vai colado subindo junto. Isso é o trailing stop. Até que vai chegar um momento que o preço subiu e o seu stop está no stop gain. Então, o preço sobe um pouquinho e ele sobe. E aí que tem uma coisa mais importante do trailing stop, é que quando o preço começa a descer, o seu stop, obviamente, não vai descer junto, ele vai ficar parado. E aí o preço começa a subir e o seu stop vai seguindo. O preço começa a subir e o seu stop vai seguindo. Aí o preço começa a descer, o seu stop fica parado. O seu stop não vai descer junto, o seu stop vai ficar parado no mesmo local onde ele teve a última subidinha dele. Isso, no caso, é o trailing stop. Agora que a gente viu esses 3 tipos de métodos para você poder fazer o stop gain utilizando o gerenciamento de trade na fórmula 3x3, que é o tópico desse segmento 3, a gente vai fazer o quê? Vou mostrar no gráfico como que você seria colocado em prática cada um desses métodos aqui de gerenciamento de trade no stop gain. Olha só. Então aqui o mercado fechou lá em cima e o próximo dia abriu em gap de baixa. Digamos que você tenha entrado aqui. O seu stop vai estar aqui em cima, certo? E qual que é o primeiro método? Colocar o stop abaixo do próximo candle de força. Se você vendeu aqui, utilizando apenas a leitura de candle de força você vende, o seu stop vai começar a ser acima dos próximos candles de força. Vai aqui, depois ele desce um pouquinho mais, depois ele desce um pouquinho mais, depois ele desce um pouquinho mais, sempre acima dos candles de força. Muito simples, né? Muito, muito, muito simples. Se você comprou aqui, nessa combinação de candles de força, o seu stop vai estar aqui embaixo
e você vai subindo o seu stop cada vez que aparecer um candle de força novo. Você vai subindo o seu stop, colocando abaixo deles. Até que vai chegar uma hora que, obviamente, você vai ser estopado. Vai cair aqui e vai acionar o seu stop. Mas você ganhou tudo isso daqui sem nenhuma preocupação de ter que definir o seu alvo. E se você entrou aqui, colocou o seu stop aqui embaixo, ele colocou o seu alvo aqui, você já teria saído aqui, deixando de ganhar tudo isso daqui. Enquanto que no stop gain você deixa o preço correr. Tá? Então digamos que você abriu aqui, você entrou nesse candle vermelho de venda forte aqui. O seu stop está ali em cima, né? Qual que é o próximo passo? Colocar o seu stop acima dos próximos candles de força. Coloca aqui, ele desce, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Vai descendo seguindo os candles de força. Então essa é a forma de stop gain mais simples e prática e lucrativa para você utilizar e que não envolve tanta dor de cabeça para você definir o seu alvo. Você apenas define o seu stop e quando o mercado se desenrola a favor do seu trade, o seu stop vai subindo cada vez mais para colocar você em uma posição positiva e lucrativa. Então a gente viu já exemplos práticos de como utilizar o método 1. O método 2, então, o stop abaixo ou acima do próximo pivô, é tão simples como o primeiro. Olha só, a gente acabou de ver aqui o candle de força sendo utilizado como movimentação de stop gain, né? Você entrou aqui nesse candle de força vermelho, por exemplo, o mercado começou a descer. A gente vai estar utilizando os pivôs. Nesse caso, o mercado desce aqui e sobe de novo e começa a descer, né? Lá então vai ser o seu próximo movimentação de stop. Depois o preço de novo desce e dá uma subida aqui e depois desce de novo. Ali vai ser a sua movimentação de stop. Depois o preço desce, sobe de novo e começa a descer de novo. Ali vai ser a sua próxima movimentação de stop. Sempre colocando abaixo ou acima dos fundos que estão acontecendo nesse mercado em movimento. Tá? Então, digamos que você entrou aqui, seu stop está aqui embaixo, você vai simplesmente aguardar o mercado fazer o próximo fundo e você vai lá e vai pegar o seu stop que está lá embaixo daquele pivô e vai colocar abaixo do próximo pivô. Essa é a segunda forma, muito simples, tão simples como a primeira. Então a gente viu essa forma de utilizando apenas o candle de força, o CF. A gente viu o método para utilizar o próximo pivô, abaixo ou acima, o topo ou o fundo. E o terceiro você viu já, que é o trailing stop. Cada vez que o seu preço for subindo uma certa quantidade de pontos, o seu stop vai subir proporcionalmente. Por exemplo, digamos que o seu stop está de 50 pontos e o preço andou 50 pontos a seu favor. O seu stop pode subir para 25 pontos. Depois, digamos que o preço já subiu mais 50 pontos, o seu stop já está no ponto de entrada. Aí o preço subiu mais 50 pontos, o seu stop já está no stop gain. Ou seja, o seu stop vai seguindo a movimentação do preço. Esses então são os 3 métodos para você utilizar stop gain, que é uma das formas mais simples de gerenciamento de trade na fórmula 3x3.